Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso Dialogando. No programa de hoje nós vamos falar sobre interferência na vida das pessoas. Mas que legal, nós vamos falar disso de uma forma hiperpositiva. Como é sobreviver, viver dentro de um quilombo remanescente? Tem convidados especiais hoje no nosso Dialogando que irá nos contar sobre isso. E no nosso último bloco nós vamos receber o professor Flaubert Paiva para falar do ser professor. O programa de hoje está imperdível, a nossa conversa também, e você é o meu convidado. Vamos papear? Dialogando na tela da TV Sol, seja muito bem-vindo a mais uma conversa aqui nos estúdios da TV Sol. E olha, hoje no nosso programa, convidados especiais para falar de um projeto fantástico. E eu quero já dizer que estou apaixonada por esse trabalho. Nós vamos conhecer um pouco sobre um projeto desenvolvido por alguns cursos das Faculdades Integradas de Patos e alunos. É um projeto de extensão que intervém na realidade de uma das comunidades remanescentes de Quilombola, chamada Serra Feia, que eu já estou sabendo que de feia não tem nada, né? Seja bem-vinda a Yara Luna, a Irismar, que é psicóloga, e também o Nathan Felipe, que faz parte do curso de odontologia. É um trabalho integrado, né, Ayara? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Dilane. Boa tarde. Sim, é um trabalho muito bacana que a gente desenvolve lá, né? Um trabalho onde a gente consegue integrar várias atividades, mas que a gente consegue fazer com que tenha um bem maior. E juntando todo o trabalho, fica uma coisa linda e maravilhosa, assim. Eu imagino. O que eu já vi de lá da comunidade, em outra oportunidade, antes mesmo de saber que esse projeto de extensão já existia, eu já tinha ouvido falar da comunidade Serra Feia, né? Ela desperta muita coisa na vida de algumas pessoas. Irismar, como nasceu esse programa? E deixa eu dizer primeiro que eu estou muito satisfeita de ter você aqui. Obrigada, Dilane. Prazer é meu estar aqui com você, né? Mais uma vez nesse encontro, nessa conversa, dialogando, né? Então, o projeto surgiu, eu sou professora do curso de Psicologia da Faculdade Integrada de Patos, e aí a coordenadora me deu, Débora Nádia, né, que está nos assistindo nesse momento, me deu o desafio de levar a psicologia para outros mundos. E a partir daí foi toda uma construção, nós criamos o projeto de extensão em Direitos Humanos e Inclusão, e visitando várias comunidades quilombolas, a gente decidiu ficar com o quilombo, a comunidade remanescente de Quilombo Serra Feia, que está próxima a Teixeira e tem quase 1000 famílias inseridas. Exato. E aí fizemos a seleção dos alunos de psicologia de início e começamos a nossa caminhada. No primeiro momento, a gente teve que ir bem aberto por conta de que na academia a gente planeja uma coisa, né, pensa, e na prática é outra. Então, quando chegou lá, e para tudo para uma reconstrução do projeto. E aí a gente foi começando a conhecer a comunidade, foi para dentro da escola municipal, que hoje tem como diretor o professor Vanberto, e tem as meninas, toda a gestão que está lá, que apoia, o secretário de Educação atual, assim, tem dado um apoio muito grande ao projeto. E no segundo semestre de 2016, a gente recebeu 2 novos alunos do curso de outros cursos, né? Que até então só tinha alunos do curso de Psicologia, que aí veio o Nathan Felipe, do curso de Odontologia, que ouviu falar e que foi buscar e queria ser inserido. Eu acho que o mais legal de saber que a faculdade, né, que a universidade está inserida nesse processo, é quando a gente sabe que projetos como esse podem ser desenvolvidos fora desse seio acadêmico, né, que a realidade é outra coisa totalmente diferente. Seja bem-vindo ao Dialogando também, viu, Nathan? Obrigado, boa tarde. Quando foi que surgiu esse seu interesse em participar do projeto? Na verdade, Denise, que era a atual integrante do projeto, né, postou uma foto que estava na comunidade. E, assim, sempre eu, como um futuro profissional, eu sempre tive o interesse de estabelecer um vínculo com comunidades. Que legal isso. E a partir disso, ao ver, né, e ter o conhecimento a partir daquela foto, me despertou esse interesse. E foi aí que entrei em contato com ela, perguntei em relação a qual era o projeto que ela participava. E daí ela me indicou, né, a professora Irismar, que eu cheguei até ela. E se apaixonou, né?
Tayara, quem faz parte desse projeto como um todo? Quem está envolvido, né? E como é que você Irismar- chegou, né, Yara? E aí entra a Yara no curso de jornalismo, né? Exato, né? E é uma mistura muito boa, né? É verdade. Eu tinha um amigo também que fazia parte do projeto, um amigo do curso de psicologia. E ele sempre me falava, né? Aí eu disse, eu quero conhecer a comunidade. Porque eu acredito, Dilane, que o comunicador, ele não tem mais o dever de trabalhar com minorias. Ele tem a obrigação. Então, assim, eu disse, eu quero Deve conhecer. ser uma bandeira, né? É uma bandeira. Eu disse, eu quero conhecer a comunidade. E entrei em contato com a professora Irismar, né? Comecei a acompanhar eles, né? Na época, nas reuniões. E fui para a comunidade. Chegando lá, já me encantei, assim. É um lugar muito bonito. As Que pessoas... não tem nada de feio, Não né? tem nada de feio. A gente já lançou essa hashtag, Serra Feia é lindo demais. E fui com a professora Irismar, né? Com os integrantes do projeto na época. E assim, eu me encantei pela comunidade. E eu disse, a gente precisa ter um espaço onde a gente possa trabalhar essa interdisciplinaridade, né? Nas redes sociais, por exemplo. Serra Feia precisa ser vista, esse trabalho precisa ser visto e outras ações precisam ser feitas aqui. Então foi aí que eu comecei a frequentar a comunidade, né? E eu acho muito importante que o projeto seja abrangente, porque às vezes a gente tem uma ideia e eu tenho uma visão e eu chego para Irismar, Irismar, eu tive essa ideia e tal. E a gente conversa e os integrantes conversam e a gente descobre que a ideia pode ficar muito melhor. Com certeza. Porque aí vem o olhar do pessoal de psicologia, vem o olhar do Natan, então a gente faz esse trabalho todinho e fica uma coisa muito bacana. E o que a gente mais percebe hoje, Irismar, nessa história toda, né? É que nós não conseguimos mais trabalhar sozinhos, né? Existe uma necessidade de estarmos em rede, né? Os serviços que são feitos, independente de estarmos falando, por exemplo, da comunidade Serra Feia e desse projeto de extensão. No mais, as redes, elas são importantes, né? Elas só favorecem. E assim, fortifica, né? Fortifica a luta, fortifica o conhecimento. E essa integração entre os alunos, isso faz com que a gente, enquanto professor, a gente se enriqueça, Sem né? dúvida. Essa troca de conhecimento, quando a gente se coloca realmente assim, em igualdade dentro do curso de extensão, que todo mundo ali tá para opinar, para discordar, né? Isso é muito bom, é uma construção muito rica Sem que dúvida. acontece e que a gente vai vendo o quanto a gente pode levar para outros lugares, né, o nosso conhecimento. E a psicologia, ela sai da academia, ela sai de dentro dos consultórios e vai atuar realmente, fazer o seu papel de psicologia social em outros lugares, em outros mundos, e mostrar aquelas pessoas que às vezes estão tão esquecidas, porque quando a gente iniciou a nossa caminhada era uma peregrinação, o acesso era difícil, hoje já melhorou muito, a gente até diz, hoje está uma BR, né? As condições que eles vivem lá, a questão da saúde pública, a educação, eles só têm uma escola, que até o ensino fundamental, então o ensino médio já tem que se deslocar. Se adoece uma pessoa, tem que ir um carro trazer para o hospital mais próximo, que é lá em Teixeira. E a gente vai vendo também o quanto a gente cresce enquanto pessoa, enquanto profissional, convivendo com essas realidades. E o mais legal é saber que alunos, antes mesmo de se tornarem profissionais, né, já estão em contato com esse mundo. Porque muitas vezes na universidade nós ficamos presos àquelas paredes e muitas vezes não estamos diretamente ligados à realidade do outro. Então é um choque muito grande. Natan, qual é o maior ganho que você já teve até hoje em estar lá? Não é arrancar dentes, né, Natan? Eu acho que o maior ganho e o maior mérito, podendo assim dizer, seria o meu resgate no sentido da humanização. Em olhar com uma nova visão para as outras pessoas. Porque, querendo ou não, uma comunidade quilombola, ela não só é rica em relação a me favorecer em parte de pesquisa, não. Ela é também uma comunidade que me favorece o enriquecimento pessoal, profissional, seja por algum aspecto cultural que Se eu tenha fosse lá a gestora desse projeto, eu já ia dizer que nós já alcançamos o ápice. Porque suas falas me arrepiam. Saber que nós não temos em todos os lugares do Brasil, e vou falar especificadamente da nossa Paraíba e mais ainda do nosso sertão,
toda essa valorização, né, desses seres que há muito tempo estão esquecidos, né? Recentemente eu estive de férias e fui visitar o Quilombo de Caiana, lá em Alagoa Grande. Crioulos. Incrível, é uma cultura que salta aos olhos, são mulheres fantásticas que carregam em si toda uma história, é um dos quilombos mais antigos aqui da Paraíba. E é muito, mas muito legal. Quando a Yara fala, né, que é obrigação nossa hoje na questão de profissionais, e aí eu estendo a todas as outras classes, né, de profissionais, que a gente esteja atento a essa realidade. É um ganho muito mais pessoal do que profissional, propriamente dito, não é, Yara? Com certeza. É tanto que eu tive de abrir mão de algumas prioridades, dentro da universidade não, mas do ponto de vista profissional. Eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder estar lá. Porque eu acredito que a gente tem que ver as coisas de uma forma, a gente tem que ter um olhar cultural. O que está faltando no comunicador hoje é essa noção. É um olhar plural, né? É um olhar cultural e ver que a sobrevivência da gente, porque na verdade nós sobrevivemos, a gente não vive mais. E que a sobrevivência da gente, ela precisa se humanizar. Quando a gente fala muito de humanização com relação a esse projeto, e é isso que eu vejo, sabe? Eu também tive que abrir mão de algumas coisas já profissionais para estar lá. Mas foi bom para mim porque eu percebo que o comunicador, ele não tem que trabalhar mais para as grandes elites, vamos dizer assim. Ele não tem que servir mais às pessoas. Ele não está só aliado a isso, né? Ele precisa do resgate, ele precisa identificar essas culturas e essas identidades e empoderar essas pessoas. O empoderamento dessas pessoas é muito importante, porque eles às vezes não se reconhecem. Então, e muitas vezes não tem mesmo a oportunidade de ser reconhecido, porque não são vistos, né? Isso. Como vocês escolheram a Serra Feia, que não é feia? Então, a escolha foi justamente a partir do momento em que um colega nosso, o Anselmo Dantas, que é da Social da Diocese, ele faz um trabalho com as comunidades quilombolas, e a gente fez um passeio, não só nessa comunidade, mas em outras comunidades e outras tantas que eu já conheço, como a do Serra do Talhado, lá em Santa Luzia, Pitombeira, em Várzea, né? Tudo aqui perto. E aí a gente justamente fez a escolha por Serra Feia, hashtag Serra Linda, por conta do número da população, número de crianças, a escola é imensa, sabe? É uma escola muito grande, você sinta-se convidada para ir com a gente. Eu queria encerrar o programa assim, gente, mas eu já recebi o convite. Né, a gente, nas nossas agendas, graças a Deus, a gente está tendo um apoio muito grande da gestão da FIB, da coordenação acadêmica, inclusive professora Alana, assim, é uma parceira enorme. Ela se propõe, inclusive também está indo lá. A gente, quando no nosso primeiro semestre, foi justamente esse conhecimento, né, de saber como é que se dava. E aí essa questão realmente a gente conseguiu identificar que aqueles adolescentes, aquelas crianças não se viam como remanescente de quilombo. Inclusive não se reconhecem, né? Não se reconhece, porque é uma história que não é vivida. Ela é contada por outras pessoas, mas que não é vivida lá na prática. E a gente viu na obrigação de trazer um pouco dessa história para dentro da comunidade, para que eles fossem realmente conhecendo como se deu, o que foi que aconteceu. Então, essa história precisa ser mantida viva dentro da educação, e não o que eu só acho de Serra mais Feia. legal é que daqui a um tempo, né, eu espero que seja um dos objetivos alcançados, é que essas pessoas elas possam se reconhecer e contar suas próprias histórias a partir das suas vivências, né? E o mais legal é esse empoderamento que a gente consegue dar às pessoas. Você consegue visualizar isso lá, já, Natan? Eu consigo, inclusive, semana passada foi até algo que eu desenvolvi, né, algumas palestras, e eu percebi com relação a alguns moradores da comunidade que assim, eles têm que resgatar muito um talento que tem neles. E talvez o talento é de mostrar Serra Feia às outras pessoas. E talvez ele mostrando Serra Feia às outras pessoas, aquela comunidade passa a ser reconhecida, passa a ser bem vista. Então eu acho que esse talento, é herdado
né? E que ele passa de geração para geração. Que legal, eu fico pensando quanto deve ser bom estar em contato com essas pessoas, né? E poder ver o crescimento pessoal de cada um e da comunidade, porque isso é visível, né, Ayara? Nós lançamos lá um projeto, na verdade uma ação, né, que nós lançamos lá, um concurso de redação, onde a gente pensou sobre o tema, a gente passou uns 15 dias, né, Irismar, pensando, e do nada assim, a gente tem que afunilar isso, a gente tem que, a gente não precisa aprofundar a ideia do negro, a ideia, tudo isso, agora a gente precisa estar dentro da comunidade, então a gente lançou o tema da redação, Como Eu Vejo Serra Feia. E eu acho que vai ser muito bacana, porque semana passada, quando nós estivemos lá, a gente conversou com o pessoal, né, com os alunos, e muitos falaram assim, eu não gosto daqui não, aqui não tem nada de bom, não sei o quê. Só que daí a gente foi desenvolvendo nas palestras, nós fomos conversando com eles, e eles já foram mudando, sabe? Ao final de que todo mundo já tinha falado o que tinha que falar, né? E eles receberam, eles estavam assim já, e repensando na ideia. Então, assim, é muito importante que eu digo para eles, quando eu tenho a oportunidade lá, eu digo para eles que a gente não está lá para contar a história deles. A gente está lá para despertar isso neles. Exato. Porque nós não podemos pegar para nós isso. A gente tem que despertar neles essa vontade. E deixar que eles próprios caminhem, né? Porque Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. Eu vou fazer um breve intervalo, mas eu volto já para a gente continuar essa conversa. Não saia daí. Se você vai tirar a sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. O primeiro semestre na Assembleia Legislativa foi de trabalho intenso. Quase 1.500 matérias apreciadas, 1.200 requerimentos e projetos de lei aprovados para melhorar o dia a dia do povo paraibano. Benefícios também para os servidores. Foi criado o Centro Administrativo, que já está de portas abertas no Paraíba Palace, um dos prédios históricos mais belos da capital, trazendo a Assembleia para ainda mais perto da população. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Tô indo pro hotel, tá? Beijo. Should I turn it down, man? Don't worry, I just finished my call. Aquele momento em que você se dá conta que já tá falando inglês. No CCAA, você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you're speaking. Posto Beira Rio 8. Novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá. Com a gasolina mais barata de Patos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. De volta com a nossa conversa aqui na tela da TV Sol, recebendo convidados especiais para falar desse projeto tão impressionante, na minha opinião. Eu fico arrepiada, Natan. Já fiquei várias vezes com as falas de vocês aqui.
existe não sei se eu vou dizer que é uma resistência da comunidade em receber essas pessoas lá, ou foram todos assim muito abertos e também embarcaram nessa do projeto de extensão? Resistência nenhuma. Que bom, né? Nenhuma. Nós somos acolhidos de uma forma tão carinhosa, abraçados, que a gente se sente tão bem, né? Quando a gente tá lá, sabe? As pessoas já conhecem. Quando a van da FIB vai chegando, as pessoas já vão se aglomerando. Então, graças a Deus, até hoje, a gente sempre foi muito bem recebido. A gente já foi nas casas, né? Dialogar. Eu gosto dessa palavra. Dialogar com o pessoal. A gente já foi buscar a questão do resgate histórico, né? Através da oralidade. E assim, a gente tem só dizer que é maravilhoso estar lá em Serra Feia. Quando a gente não pode ir, acontecer alguma coisa, como esse mês mesmo, eles tiveram um projeto lá e não podiam nos receber por conta de uma prova do Soma. E aí a gente, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque tem toda uma estrutura para a gente chegar à comunidade, né? Mas a gente sempre é muito bem recebido. Quando chega o período de férias, eles sentem saudades da gente. Que bom, né? Então, graças a Deus, tanto a gestão, como os professores, como os alunos, como a comunidade nos recebe muito bem e acreditam no nosso trabalho. Que bom. Quando eu falava dessa coisa, dessa receptividade, né? Eu me preocupo muito com a nossa questão do jornalismo, porque nós estamos sempre ligados com o fato em si, que é a notícia, e também com a pessoa que está envolvida nesse fato, né? E num projeto de extensão como esse não é diferente, né? A Yara teve esse contato e essa preocupação em como contar essas histórias e também como chegar nessas pessoas? Com certeza, com certeza. Quando a gente chegou lá, né, eu já fui, acho que no segundo encontro que eu fui, eu já disse, Irisma, a gente precisa de alguém que nasceu na comunidade, que vive desde que nasceu aqui na comunidade, que saiba da história e possa nos relatar, porque é muito importante a questão do relato, né? E a gente foi numa senhorinha lá, que é Dona Geralda, né? Que na verdade é Dona Maria José. Né? É uma personalidade incrível ela. E a gente chegou lá, ela abriu as portas, a gente chegou sem avisar, né? Ela abriu as portas da casa dela pra gente. Eu já fui, eu posso gravar? Pode ligar aí. Então, assim, a gente já ficou muito à vontade, conversou com ela. Ela deu um relato de 36 minutos sem parar. E foi uma conversa muito bacana, assim. Eu tava sem tripé e segurando a câmera e minha mão já tremendo. E tinha que apoiar, assim. Mas foi muito bacana, foi muito interessante. Então, assim, é interessante a forma como eles nos receberam, né? E a forma como eles se abriram pra gente. Apesar de que muitas vezes alguns não conheçam a sua cultura, não se identificam como tais, tem outros que são resistentes a isso e fazem questão de contar essas histórias, né? E é muito bacana isso. Eu imagino que deve ser muito emocionante mesmo fazer parte, não só desse resgate, mas principalmente descobrir na pessoa, né, que ela faz parte daquele meio, que ela precisa também se sentir parte. Nathan, como a odontologia chegou nesse processo e como ela tem feito essa interferência lá? Na verdade, para todo profissional que é da área da saúde, ele necessita de um planejamento, né? E eu só posso começar um planejamento quando eu tenho uma caracterização daquela população que eu estou trabalhando. Então, a partir do momento em que eu ingressei no projeto, foi algo que eu quis primeiro pesquisar, né, como era a comunidade, para ver como era que se apresentava, quantidade de idosos, quantidade de adolescentes, crianças. E a partir disso, para poder lançar minhas políticas de prevenção. Né? Então, ou seja, as políticas de promoção de saúde, que no caso é falar um pouco sobre a cárie, sobre a doença periodontal, coisas que não tem tanto conhecimento, né? Em relação ao acesso à saúde daquela comunidade. Então, assim, é uma amplificação dos conhecimentos, né, para o profissional, mas que ele necessita reconhecer a comunidade que ele trabalha. Você já vai sair da faculdade diferente de outros, por exemplo, que não teve essa oportunidade de estar num projeto como esse? E eu creio que os estágios extramuros é o que propõe isso, né? O aluno, ele pensar de uma forma diferente. Então, se eu estou ali em uma comunidade, então eu estou vendo com um novo olhar. É uma nova mudança.
e por que não dizer uma mudança também no sentido profissional. Sem dúvidas. Irisma, eu fico assim muito boba com os projetos de extensão, porque eu acredito exatamente nisso. É que a educação em si, ela saia desses muros da universidade, das faculdades, né? E ela vá agir diretamente na comunidade. Eu acho que é uma forma de crescimento profissional que a gente tem necessidade, né? As pessoas que saem do universo escolar, da educação, se tornam profissionais, mas que estão inseridos nas comunidades. Os nossos trabalhos acadêmicos, eu sinto essa necessidade que eles precisam interferir diretamente no local, na comunidade em si, né? A pessoa precisa vivenciar esse processo. É verdade. E assim, eu fico muito emocionada. É um projeto assim que deu certo, né? E eu agradeço a cada um dos alunos que já passaram, os que estão e os que vão vir, assim, por acreditarem, por terem comprado a ideia, né? Aos coordenadores do curso que abraçam a ideia, assim, me apoiam e dão ideias e tudo. É uma coisa que está dando certo, é um projeto que está dando certo. E eles têm toda a liberdade. A gente teve uma apresentação, um momento aí da extensão, aí planejou e deu errado na hora lá. Aí ligaram para mim, Irisma, não vai dar certo, não deixa. Eu digo, se virem. Muito bem. Né? E assim, eles se viraram. Se fosse uma pauta, o produtor ia dizer isso, não é, Nayara? Eles se viraram. Consiga outra. Deu certo. Então, tem muito isso. Você estimula o aluno a acreditar no próprio potencial, a se descobrir. Imagina um profissional desse em campo, atuando, e como é rico, né? E como a gente precisa realmente de profissionais sensíveis e criativos, né? E que se virem. Quais são as mudanças que você já consegue perceber nas pessoas da comunidade? Eu consigo perceber mudanças já de identificação com a cultura deles. A gente já, com o resgate que a gente vem tentando fazer, porque a gente não chegou onde a gente conseguiu. Eu acho que nem vamos chegar, porque a gente sempre vai querer mais. Mas, assim, com as mudanças que nós já conseguimos lá, eu já percebo que eles costumam já se identificar mais, sabe? Eles já estão recebendo mais abertamente, porque, querendo ou não, alguns alunos, por não ter tido esse contato, né, durante muito tempo, com a questão da ancestralidade, né, e tudo, então, eles tinham uma certa resistência. Eles não falavam pra gente, mas a gente percebia. Então, agora, eu costumo ver que eles estão mais abertos a isso. Essa questão que a gente fala muito, que os muros da faculdade, sair disso, constrói também. Eu costumo também pensar de outra forma. Eu costumo pensar que os muros da faculdade, quando você fica apenas dentro dele, ele também lhe destrói, sabe? Quando você está ali com o intuito de ser única e exclusivamente um profissional, então ele acaba por destruir você, sabe? Eu acho que sair disso e, além disso, ter um outro olhar, um choque de realidade, eu acho que é muito bacana. Essa necessidade que a gente tem e sente hoje, né, das pessoas que estão no mercado de trabalho, serem mais sensíveis, né, à realidade atual. Por exemplo, essa questão das minorias que a Yara fala, ela é muito pertinente, né, Irisma? E a universidade, ela precisa atenar o profissional que está ali, dizendo assim, não, você precisa ver com outros olhos, né? E uma das coisas que a gente está como ação é justamente essa formação de raça e etnia para os professores. A Lei 10.639 de 2003 e que ainda hoje não são inseridas dentro das escolas. E é uma lei tanto para a escola pública como para a escola privada. E a gente vê muito isso, que elas não estão sendo inseridas. Então, esse semestre a gente está com uma capacitação com os professores de toda a escola e fomos assim muito agraciados porque eles estão interagindo, eles perguntam. E o secretário de Educação fez parte no início e já se comprometeu para transformar, para aplicar a lei no município a partir do próximo ano. Isso já é um ganho enorme, então, assim, né? A gente só tem ganhado com essas ações, com esse trabalho. E é isso que enriquece, é esse o retorno que a gente, enquanto professora, né, recebe. Não tem coisa Eu vi mais muitas gratificante fotos que do isso. projeto e a maioria dos encontros acontece numa escola, né? Isso. Estar, por exemplo, nesse ambiente escolar facilita esse diálogo, Natan? Facilita, né? Até porque a escola é o único contato, assim, não único, mas o primeiro que possibilita abranger uma maior quantidade de pessoas da comunidade, né? Então facilita bastante o trabalho da gente, mas claro, o nosso trabalho
como eu já falei, e é estabelecido por planejamento, então quando a gente chega na comunidade, cada um se direciona para aquele canto onde vai executar aquele planejamento que foi proposto e já aí faz a sua função de acordo com o projeto, né? Então, assim, é bem interessante, bem bacana. E uma das coisas que eu queria deixar, assim, bem claro, porque foi falado muito em relação a como a comunidade vê. É nítido nos olhos em relação a como eles verem a gente como profissionais que estão indo lá e que estão levando algum tipo de intervenção para a comunidade. É nítido, é aquele olhar que quer dizer, sim, vocês votam, não votam? Legal, daqui a isso, 15 não é? dias. Então, aqui dali, pelo menos para mim, é algo emocionante, né? E que, assim, me engrandece muito, né, no quesito profissional. Quando o Nathan fala que é interessante por ser desenvolvido na escola, é uma forma de atingir a família como um todo, né? Porque eu chego no aluno e aí eu chamo o pai, eu chamo a mãe, eu chamo todos da família para também estarem ali naquela responsabilidade, né? E é tanto que quando foi a nossa última visita, que a gente separou em grupos, né? Nós chamamos para esse dia, porque aí antes a gente organiza, né? Como o bem Nathan falou, faz o planejamento. E nesse dia foram chamados os pais ou responsáveis pelas crianças da escola. E nesse momento eles ficaram junto com os professores, né? Então, de igual para igual, conversando, falando, participando desse módulo da capacitação e também já sabendo da questão do concurso, né? De redação, como é que ia ser, quais eram as etapas. Então, foi uma forma que a gente conseguiu para sensibilizar e interagir, trazer todo mundo e que estimule também aquele aluno. Então, em casa, os pais estimulam o aluno a fazer essa redação, na escola constrói os professores junto muitas vezes, né? Dá ideias de como seria. E o tema é livre, né? A gente só deu a temática, mas eles vão construir da melhor forma que eles acharem. E a gente envolveu o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Teve um relato muito interessante, né? No nosso encontro, no nosso último encontro, de um pai que estava lá e que você olhava para aquele homem, você conseguia perceber a humildade dele, sabe? E ele falou assim, ele sentou lá atrás, ele ficou no último lugar, né, Lismar? E depois, quando eu estava conversando, né, sobre o concurso de redação, aí ele levantou a mão, aí eu disse, eu quero falar e tudo, aí ele começou a conversar, né, e ele disse que foi uma pessoa na casa dele e ofereceu uns livros, aí ele disse, foi R$500, assim, e eu comprei, eu dividi em várias vezes e tudo, mas meu filho pediu e eu dei, então assim, aí eu até falei para ele, eu disse, o senhor está fazendo um investimento, e é um investimento muito válido, é um investimento em ensino, um investimento em educação. Ele disse, todas as vezes que ele quiser, esse tipo de investimento eu vou fazer. Que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Então, assim, você percebe que ele era um senhorzinho muito humilde, sabe? Mas que ele faz coisas pelo filho dele, que tem muitas pessoas que a gente conhece, que não dão devido valor à educação. Sem dúvida. Né? E isso foi muito interessante, assim, foi uma coisa que eu vivenciei lá, que eu acho que eu não vou esquecer disso nem tão Como você logo. se sente na questão da comunicação, sabendo que está levando a história desse lugar para que outras pessoas conheçam, né? E também faça com que outros projetos cheguem até lá, porque eu tenho certeza que várias pessoas vão se interessar por não só conhecer, né? Mas participar mais ativamente disso. Eu acredito que quando um arqueólogo, por exemplo, quando ele encontra ele está escavando lá, ele encontra uma coisa que há muito tempo alguém queria encontrar aquilo e ninguém foi capaz de encontrar. Eu me sinto como ele, sabe? De você perceber que existe na verdade, lá em Serra Fé é uma pedra bruta, assim, muito valiosa. Então, você conseguir lapidar aquela cultura, mas lapidar, você tem a sua visão, mas, na verdade, o que está existindo ali não é a minha visão. O que está existindo ali é a percepção deles. São eles que estão me mostrando aquilo. Então, você vê aquela pedra bruta, assim, você conseguir lapidar, conseguir mostrar para as pessoas que ela é uma pedra muito linda e muito valiosa, isso é muito importante, sabe? Eu acho que o dever do comunicador é muito isso. É de ver as coisas onde as outras pessoas não conseguem enxergar. E ir lá e mostrar, aqui existe, aqui é legal, é bacana.
Elismar, fazer parte desse processo deve ser muito interessante, né? Muito interessante e rico, né? Cada fala assim, eu fico me deliciando. E você imagina aí, a psicologia está num campo diversificado, né? E rico como esse, né? Então, a psicologia, ela mostra o quanto é tão importante, né? O quanto a odontologia, o quanto a comunicação é tão importante e que a doença mental, ela influencia muito mais na sua vida do que muitas vezes a doença física. Sem dúvida. Né? E trazer isso para a comunidade, eles reconhecerem enquanto pessoa, enquanto remanescente, reconhecer a história dele, isso eleva muito a autoestima. Né? E a psicologia está nesse processo mesmo dessa pedra bruta, como a Yara fala, reconhecer que ela, mesmo daquela forma, mas ela tem um sentido, ela tem uma beleza e que ela pode. E deve ser mostrada, né? Nathan, qual é o recado que você deixa para quem está nos vendo agora? Por exemplo, os alunos que ainda não participaram de um projeto de extensão como esse ou não vivenciaram uma realidade como essa? Eu deixo o meu legado, né, de que se aprofundem naquilo que a faculdade tem a oferecer, né? Porque eu mesmo procurei, né? E eu consegui. E hoje eu estou em uma comunidade na qual ela vem passando por um processo de visibilidade, mas que está me tornando como um profissional mais humano. Você está mais transformado do que eles, né? Demais. Não é assim que a gente se sente? E assim, no fim, tudo passa a ser gratificante. Sem dúvidas. Tudo. Eu costumo dizer que eu sou um pesquisador sem fronteiras. Que bom. Que hoje eu posso estar aqui, estar numa faculdade, mas meu lugar é na pesquisa. E conhecer novas comunidades, conhecer novos hábitos, novos costumes, para mim, favorece bem muito. Que bom. Elismar, qual é o seu recado? Então, nós estamos arreganhados, né? Nem de portas abertas, de portas arreganhadas. Os meninos são testemunhas disso. Quando eles chegaram, né, que foi abraçado, foi até uma surpresa para Natan, porque eu já fui inserido, fui colocando. E a psicologia, ela traz isso, ela traz essa abertura, né? O curso de psicologia da FIP, não é à toa que é conceito 4, né? Não é aí nas revistas e nos guias, mas dizer que o aluno, ele tem realmente que pular os muros, não é deixar que as fronteiras paralisem, né? Mas ir buscar, não importa o sacrifício, o quanto tem que ir, porque no final é muito prazeroso, é muito enriquecedor e você sai um profissional com um currículo muito vasto. Com certeza. E é isso que o curso de psicologia da FIP quer oferecer aos alunos de psicologia e a tantos outros dos cursos que assim queira participar. Não tem como dizer mais que esse curso é um curso só, que essa extensão é uma extensão só da psicologia, Exato. Né? Mas é uma extensão da instituição. Então é muito prazeroso, é muito enriquecedor saber que as FIP abraçou essa ideia e que tem dado certo e que é uma oportunidade a mais para o alunado de todos os cursos. Sem dúvida, eu acho que é uma vivência maravilhosa. Quero, inclusive, desde já, agradecer por você ter me contado essa história e eu ter a oportunidade de contá-la para tantas outras pessoas agora que com certeza sentirão o mesmo frisson que eu senti. Nós que agradecemos, Dylan, o espaço, né? E ressaltar que sempre é importante, em todos os veículos de comunicação, trabalhar essas temáticas. Sem dúvida. Trazer à tona essas discussões, né? E chamar a atenção também dos universitários, dos colegas universitários, né? Que ainda vivem na ignorância. Dizer para eles que é muito importante sentir o choquezinho de realidade para que possa se formar um profissional com responsabilidade de verdade. E eu queria chamar a atenção para as pessoas que têm a curiosidade de conhecer Serra Feia, para ir lá e ver o quanto é encantador, né, a comunidade. E para os universitários, os colegas universitários também, que ainda não aceitam muito bem a ideia dos quilombos, que leiam um pouco mais, que conheçam um pouco mais, que visitem um pouco mais, né, para que possam saber quem eles são, na verdade. Serem tocados, né? Porque nós somos isso. Sem dúvidas, nós somos uma mistura maravilhosa e quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, deve.
Eu vou para um breve intervalo, volto no próximo bloco trazendo uma conversa sobre o ser professor. Essa semana nós comemoramos esse dia e a minha conversa é com o meu eterno coordenador, o Flaubert Paiva. Eu volto num minuto só e você também é o meu convidado para essa próxima conversa. Não saia daí. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. O primeiro semestre na Assembleia Legislativa foi de trabalho intenso. Quase 1.500 matérias apreciadas, 1.200 requerimentos e projetos de lei aprovados para melhorar o dia a dia do povo paraibano. Benefícios também para os servidores. Foi criado o Centro Administrativo, que já está de portas abertas no Paraíba Palace, um dos prédios históricos mais belos da capital, trazendo a Assembleia para ainda mais perto da população. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Tô indo pro hotel, tá? Beijo. Should I turn it down, man? Don't worry, I just finished my call. Aquele momento em que você se dá conta que já tá falando inglês. No CCAA, você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you're speaking. Posto Beira Rio 8. Novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá. Com a gasolina mais barata de Patos. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. De volta com a nossa conversa aqui no Dialogando, e a gente vai falar de um tema que eu tinha que trazer nessa terça-feira. Flaubert, seja muito bem-vindo ao Dialogando. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Ô, Dilane, eu que agradeço e não poderia me furtar de um convite Muito obrigada. tão carinhoso feito por você, né? Embora de maneira assim, apressada, mas eu derrubei tudo que estava previsto na agenda para estar nesse momento aqui com você. Flaubert, essa semana nós comemoramos o Dia do Professor. Eu vou ser bem sucinta em dizer, nós temos muito a comemorar ou temos algo a comemorar? Porque pela minha ótica, eu acho que nós temos perdido um grande espaço quando a gente fala dessa categoria. Nós de fato não podemos ser pessimistas, né? Mas não podemos estar, digamos assim, que numa demonstração de uma zona de conforto que nos foge ou nos faz fingir uma realidade, certo? Nós não podemos ser pessimistas se nós observarmos o salto quantitativo, que foi, quando eu falo quantitativo, eu estou falando em números, certo? Que vem sendo registrado no Brasil, no panorama educacional, nos últimos 30 anos. Se nós formos pegar, certo, de 1985, 1986 para o tempo de hoje, a curva
do mapa de educação das Nações Unidas, nós vamos observar que o Brasil ele conseguiu avanços. Não é? Nos anos 80, finais dos anos 80, nós estávamos muito abaixo da linha ideal de educação traçada pelas Nações Unidas. E essa linha ideal vai determinar que a criança, ao sair da fase inicial, da fase fundamental, ela esteja dominando o seu idioma pátrio, no caso, dominando a língua portuguesa, ela esteja atenta às 4 operações, inclusive não só as 4 operações de maneira elementar, mas algo mais complexo, como equacionar situação. Ela tem a possibilidade de observar o que está a cargo dos estudos sociais, o que está a cargo das ciências naturais. No ensino médio, por sua vez, é necessário que a pessoa, ao sair do ensino médio, ela tenha autonomia, certo, em definir em quais campos de ciência estão aqueles conteúdos a que ela trabalha, o que é pertencente à área de humanidades, o que é pertencente à área de tecnologia, na área das ciências exatas, o que é pertencente à área das ciências da saúde. Professor, então, sempre teve muito trabalho, sempre né? Teve e sempre vai ter muito trabalho, dada essas tecnologias que nós vamos ter hoje, certo? E que a pessoa tenha autonomia ao sair do ensino médio, certo? Sabendo que carreira pretende seguir, que vocação pretende seguir. Então, nós vamos observar que quantitativamente nós conseguimos pontos dos anos 90, saindo dos anos 80, dos anos 90 para os anos 2000, certo? Que elevam essa condição. Já conseguimos nos aproximar em alguns aspectos, certo? De países mais desenvolvidos do ponto de vista educacional. Porém, é preocupante a maneira de como nós verificamos hoje, certo, a não aplicação, a falta de operacionalização em políticas públicas que viabilize boas, eu não vou dizer que condições, mas boas definições do ponto de vista educacional. Quando você se descobriu professor? Antes de ir para a universidade ou depois disso? Eu me descobri professor trabalhando em projeto de extensão na universidade. Então nós temos tudo a ver com o nosso papo de hoje. Exatamente, tudo a ver com a turma lá da professora Irismar, que está visitando a Serra Feia, que tem uma aluna do nosso curso, a Ayara, integrada ao projeto. Então, nos fins dos anos 90, o governo Fernando Henrique Cardoso saiu com um projeto desenvolvido pela sua esposa, pela doutora Ruth Cardoso, certo? Que era o Universidade Solidária. E aí a Universidade Solidária tinha como meta estabelecer contatos de jovens, de estudantes universitários em áreas ermas do país. A minha área, fui com estudantes da UFPB e da UFPB, na época nós não tínhamos o desdobramento da UFCG, nós fomos o UFPB e o UEPB para o Tocantins, né? A base da gente era Araguaína, no Tocantins. E aí nós íamos até o sul do Pará, na região do Bico do Papagaio. Foi lá que você sentiu essa necessidade? E mantínhamos contato com as comunidades e desenvolvendo trabalhos para que as pessoas tivessem possibilidade de se reconhecer culturalmente como pessoas que integravam aquela comunidade, certo? Nós, a comunicação, trabalhávamos, digamos assim, que os registros midiáticos, na época não era com tanta tecnologia como hoje nós vamos ter, certo? E aí integrava o pessoal da pedagogia, integrava o pessoal da área de letras com processo de alfabetização, introduziram inclusive o sistema de alfabetização desenvolvido por Paulo Freire, aquele que comprova que em 45 dias é possível alfabetizar uma pessoa, e foi aí que eu me descobri docente, né? Quando eu terminei a graduação, fiz um trainee junto à Globo Nordeste e passei um período na TV Asa Branca, afiliada à Rede Globo, em Caruaru. Um período de 4 anos, 3, 4 anos, aí foi quando eu ingressei no mestrado, e aí com pouco tempo eu voltei, eu entrei aqui na FIP e já se vão alguns anos. Tá entendendo? Mas eu estou aqui desde 2004,
certo? Então você aí conta e verifica quanto tempo eu já estou, certo? E aí eu me descobri professor nesse período, e foi nesse período que me veio o interesse em, depois da graduação, partir para uma pós-graduação, certo? Em nível estrito sensu, mestrado, depois ingressar num programa de doutorado para estudar a questão da educação. Agora no doutorado eu estudo a maneira de como você utilizar meios de comunicação como material didático. Que legal. Tá entendendo? É, exatamente. Hoje a gente tem tanta tecnologia a serviço da gente, certo? Que a gente não pode desprezar essas tecnologias como material didático. Sem dúvidas, isso é muito importante. Flauber, é certo que a educação e ser professor, claro, é uma profissão, mas é preciso muito mais para estar na sala de aula. Sim ou não? É preciso até porque nós vamos atender, nós não podemos dizer que o trabalho do professor, ele pauta-se apenas na transmissão de conteúdos. Nós vamos terminar atendendo demandas que elas não vão seguir protocolos, certo? Elas não vão determinar que nós não venhamos a atendê-las. Nós temos que atender demandas que elas entram muito no universo de subjetividade do aluno. Nós temos que ficar atentos às potencialidades que nós podemos descobrir diante dos nossos alunos. Eu tenho certeza que você lembra que quando você começou a fazer atividade de extensão, à época orientada por Misael Nóbrega, junto a um programa de televisão que vocês faziam aqui em Patos, Interação Jovem, tá entendendo? Que era um programa de televisão, era uma atividade de extensão tal. Eu tenho certeza que você lembra do potencial que eu descobri em você. Eu, inclusive, fui seu orientador de TCC. Tá entendendo? Então, é justamente isso. A gente vai atender demandas que elas não estão pautadas só nessa significação, né? Nesse repasse de conteúdo ou na relação que é estabelecida em sala de aula. Ela vai muito mais além disso, certo? Um professor, ele tanto pode elevar, certo? Ele tanto pode descobrir, influenciar, potencializar, às vezes até mesmo resgatar a estima de alguém. Sem dúvida. Como também, do contrário, ele pode sufocar, ele pode oprimir, ele pode destruir um sonho. E essa é a minha preocupação, porque eu fico percebendo, né? Quando as pessoas falam de educação, como você estava falando agora há pouco, dos anos 80, dos anos 90, eu acho que a demanda que existe hoje ela é muito maior. Nós temos uma diversidade muito mais aflorada dentro das salas de aulas, algumas que reconhecem os seus direitos, outras que não sabem que têm direitos, né? E eu acho que existe uma carga muito pesada hoje, colocada nas costas do professor, não só de passar esse conhecimento, mas muitas vezes de ser o educador na condição, muitas vezes, de responsável por aquela pessoa. E eu sinto essa necessidade de falar sobre isso para que essas coisas estejam claras, né? Que o professor, ele não pode suprir todas as necessidades. Como todos os outros profissionais, eles fazem parte de uma área e estão ali para delimitar a sua área. Mas hoje é uma responsabilidade muito grande colocada sobre o professor. Sim, exatamente. Mas essa responsabilidade colocada de maneira equivocada se dá por uma certa ausência, digamos, do ponto de vista de paradigma, certo? Do ponto de vista de referência. Uma certa ausência da família ou do protagonismo da família na formação de uma pessoa. Porque é um trabalho certo? Em conjunto, né? Exatamente. Albert? Você não tem como formar caráter, certo? Nós, enquanto professores, potencializamos, nós podemos descobrir, nós podemos identificar, nós podemos ajudar, nós podemos colaborar com a formação do caráter. Eu, particularmente, me dou nesse processo. Porém, a base de formação do caráter do indivíduo se dá no vetor família, certo? Então, as referências e influências que o indivíduo vai ter com relação à sociedade, observar
o que eu posso, o que eu não posso, observar como eu me comporto ou como não me comporto no contexto social, certo? Vem ser, muitas vezes, influenciado pelo espaço doméstico. E aí nós vamos observar, nessa lógica, eu tenho estudado isso há alguns anos, nessa lógica de consumo que nós vivemos, né? Nessa máxima de consumo que nós vivemos. A família se estabelece ausente do processo de formação dos filhos, terceiriza esse processo, a depender do padrão aquisitivo, para a babá, ou para as babás, ou para a escola, com categoria de escola de elite e tudo mais. E aí tenta compensar essa ausência com bens de consumo, certo? Mas nós não vamos identificar essa situação apenas num determinado ponto mais abastado da sociedade. Imagine quantas crianças não estão jogadas aí na rua, passam o dia todo brincando, entre aspas, na rua, porque o pai e a mãe está se virando de todo jeito para conseguir garantir o sustento de casa. Tá entendendo? E na cabeça dos pais, dada essa lógica de consumo que nós vivemos, eles não têm como centrar tanta atenção, porque está a necessidade de garantir o sustento da família. Então, em todos os níveis sociais, nós temos observado esse afastamento da família, certo? No protagonismo da formação. Você acredita dos que no Brasil nós indivíduos. ainda conseguiremos chegar num patamar onde o professor ele será extremamente valorizado? Porque eu sinto essa necessidade. Eu acredito que se as políticas públicas para a educação forem de fato postas em prática, certo? Se os elementos, os vetores de corrupção que nós temos vivenciado, na brincadeira já vão 5 anos, certo? De maneira tão sistêmica. Eles forem resolvidos, e se de fato os aportes, os investimentos em educação vierem para estabelecer aquilo que nós vamos considerar de boas políticas públicas para a educação, sim. Nós vamos Não observar... será utopia, né? Não será utopia, não será utopia. Nós vamos observar que sim, porque não precisa a gente ir muito distante. Sem querer levantar qualquer bandeira partidária, certo? Mas no governo do estado da Paraíba nós temos um projeto interessantíssimo em que alunos e professores da rede pública do estado da Paraíba estão fazendo intercâmbio com escolas de países com índices desenvolvidos em educação. Muito legal. Certo? Nós temos observado isso. Eu não estou falando aqui, certo, de maquiagens, certo? Nessas maquiagens eu sempre costumo pontuar o projeto Ciência Sem Fronteira, também sem levantar bandeira, certo? Se você for pegar na prática do que serviu o projeto Ciência Sem Fronteira, você na prática não encontra observações. Quantos jovens universitários que eu conheço que saíram do Brasil para fazer uma temporada de estudos no exterior e quando voltou não conseguiu sequer aproveitar aquelas disciplinas. Qual é o certo? momento? E nesse projeto do governo do estado, só te interrompendo, nesse projeto do governo do estado, nós temos sim um processo de intercâmbio bem sistematizado, onde participam alunos e professores. Agora, é um projeto diante do todo, certo? Não é a solução. É uma agulha no palheiro. É uma agulha no palheiro, mas pelo menos mostra essa agulha reluzindo, que é uma luz, que se nós focarmos nisso, nós teremos bons resultados. Qual é o momento da sua carreira de educador que você não vai esquecer? Que te faz continuar também? Qual o momento? São tantos os momentos. Que bom, então, né? Eu fico mais feliz ainda. São tantos momentos assim para lembrar. Por exemplo, estando aqui agora com você, aí passa um filme não só do trabalho de conclusão de curso, mas das disciplinas que nós
tivemos oportunidade de estudar, tá entendendo? Quando eu vejo, por exemplo, quando eu tenho possibilidade de repente ter informações, nós temos uma aluna egressa, que por sinal é colega do seu tempo de faculdade, a Mirticele Dias, que agora ela está em Roma, tá entendendo? E passou a dedicar essa questão de cobertura especializada no Vaticano, e hoje ela é do grupo de jornalistas que cobre o Vaticano. Ou quando eu recebo a informação de um aluno egresso que entrou num programa de mestrado, que entrou num programa de doutorado, como aconteceu com a Patrícia Lima recentemente, que entrou no programa de doutorado em comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina, tá entendendo? Quando eu verifico todos os meus alunos aí em andamento e tendo representatividade, né, contribuindo à sua maneira para o desenvolvimento social, aí isso é o que vai motivando a gente a continuar conduzindo esse processo. Qual é o recado que você deixa para todos os professores, aqueles que muitas vezes pensam em desistir? Motivem-se, certo? Motivem-se. A questão é a seguinte, muita gente fica querendo saber de onde vem a fórmula de motivação. Eu sou crítico a qualquer posição de autoajuda, tá entendendo? Eu acredito que a motivação é algo que brota naturalmente e essencialmente da gente. É tipo aquele poema de Chico Buarque, cantado por Maria Bethânia. É lindo, a gente vê que vai brotar do insensível chão, não é? Do ar e do chão, uma flor, tá entendendo? Então, é justamente isso, a gente vai se motivando, tá entendendo? Por aquilo que a gente acredita. Quem entra na carreira de docência, certo? Seja o nível que for, tá entendendo? Ah, não, porque o professor de ensino superior, ele é bem mais, socialmente ele é muito mais respeitado, ele é muito mais reconhecido do que o professor do ensino médio ou do ensino fundamental, independente da esfera, tá entendendo? Independente da esfera. Existem vários caminhos bem delicados a serem percorridos, certo? Existem dificuldades a serem superadas. Mas aí quando a gente acredita, a gente se motiva. E vai, né? Tá entendendo? E vai. Quando a gente não acredita, a gente se desmotiva, a gente verifica que não é aquilo que a gente quer e é interessante partir para uma outra coisa. Porque, como eu disse, o professor, ele é capaz de construir, ele é capaz de fazer idealizar, ele é capaz de fazer brotar, certo? Abrir janelas nos olhos das pessoas que vejam outros horizontes, mas ele também pode fazer tudo o oposto. E aí, se ele observar que não tem a mínima possibilidade de se realizar, corra e foque em outra coisa. Muito obrigada pela sua vinda. Eu estou muito feliz de ter esse momento aqui. Eu que agradeço esse momento aqui. Sempre é bom estar dialogando com você. O nome do programa é muito sugestivo. Exato. E parabéns a você, e parabéns à TV Sol, e muito obrigado pela acolhida. Eu que agradeço. Bom, eu encerro assim o nosso Dialogando de hoje, mas o nosso papo continua. E também na próxima semana, com novos convidados e uma nova história para contar aqui, e você aí do outro lado para participar. Eu volto. Até lá.